A todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos neste momento estarmos com os nossos corações voltados para esse Mestre querido. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim vamos buscar um lugar onde você possa se recolher, onde você possa ficar em silêncio, porque este é um momento para nós mesmos, um momento de interiorização, de envolvimento com a espiritualidade superior. Então vamos nos sentar confortavelmente, respirando tranquilamente, fechando os olhos para não nos distrairmos com o ambiente exterior, e assim elevamos o nosso pensamento amorosamente em agradecimento ao nosso Pai Criador pelo dom da vida, a reencarnação, para as experiências que se fazem necessárias para a nossa evolução moral. Busquemos em nossa mente a imagem de Jesus, esse nosso irmão mais velho, esse nosso mestre querido, pedindo que ele continue nos amparando através da espiritualidade, envolvendo-nos na motivação para continuarmos com coragem, com vontade se não nos sentirmos confiantes, com determinação se não soubermos dar o primeiro passo, e que esse envolvimento nos fortaleça, como se sussurrassem aos nossos ouvidos: levanta, continua, vai em frente, estamos com você. E assim agradecidos e envolvidos pelos nossos anjos protetores que se acercam de nós, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos nesta corrente de oração. Que Jesus nos proteja e que esse envolvimento amigo nos estimule a seguir em frente. Que assim seja, graças a Deus. O argueiro e a trave no olho. Porque vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Está em Mateus capítulo 2, versículos do 3 ao 5. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso.
Não julgueis para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 1 e 2. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, põe-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Está em João, capítulo 13, versículos do 3 ao 11. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna a si mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito da repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta evidentemente das palavras de Jesus. Está em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Fé e equilíbrio em todas as direções.